neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ouve a voz do bom pastor. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. segue, segue, Sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. São Paulo, escrevendo aos Romanos, declarou de uma maneira bastante clara e evidente que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele sabia que este Evangelho era acompanhado de bênçãos, acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas,
de transformação de vidas, coisa que ele nunca tinha visto durante o seu doutorado, o seu tempo de fariseu dos fariseus, no tempo de suas letras e de sua sublimidade de sabedoria humana. Ele nunca tinha visto o cego enxergar, pelo poder da sublimidade de sabedoria humana. Pela sabedoria humana, ele nunca tinha visto a mulher perdida ser recuperada. Pelo contrário, ela era morta. Pela sabedoria humana que ele tinha, ele não tinha visto nenhum pecador ser salvo. Mas agora, pelo Evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias, são boas porque causam resultados excelentes, bons. E os resultados destas boas novas são a recompensa dos que a recebem com fé. E o apóstolo São Paulo, um profeta de Deus, pôde perceber que, em tempo, Deus o acudiu, cruzando o seu caminho com aquela grande luz que o jogou por terra. Oxalá que todos os grandes homens, tão bons como são, pudessem ter os seus caminhos cruzados, como o então Saulo de Tarso teve, não é? O nosso precioso apóstolo São Paulo. Ouvintes, o Evangelho é acompanhado de recompensa. Não tenha dúvida disso. Se você crê numa notícia, ela tem que te causar alguma coisa, de bom ou de mal. Se você crê numa boa notícia, você age de acordo com aquilo que você creu. E, logicamente, você tem que colher a recompensa de ter crido. Há uma recompensa muito grande em crer no Evangelho de Cristo. A recompensa é esta que São Paulo declara, é a salvação. Para a alma, para o físico e até mesmo para a vida material. Davi gritou: nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência necessitada. E Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Agora, neste presente momento, nós temos muitos evangelhos. Nós temos o Evangelho segundo Allan Kardec, Evangelho segundo a Igreja Católica, Evangelho segundo cada denominação, que são mais de 900 ou 1000, mais de 1000. Cada uma tem um Evangelho. Cada uma tem uma maneira de crer. Embora todas elas estejam na mesma doutrina mãe dos niceianos e laodiceanos, a Trindade, 3 pessoas distintas na divindade. Essa doutrina nasceu no Concílio de Niceia e ela morre na era de Laodiceia. Coincidência, hein? Niceia, Laodiceia. Em Niceia foi proclamado o direito do povo. Foi proclamado o direito dos cristãos. E Laodiceia quer dizer justamente o direito dos povos. Então ela nasceu em Niceia e morre em Laodiceia. Mas vamos pensar no Evangelho, num único Evangelho, numa única doutrina, a doutrina dos apóstolos. O Evangelho de São Paulo. Paulo falou segundo o meu Evangelho. Mas isto por quê? O seu Evangelho, o Evangelho de Paulo e dos apóstolos, é o mesmo Evangelho de Cristo.
O apóstolo queria dizer o Evangelho de Cristo conforme eu ensino. Este é o meu Evangelho. As boas novas para o perdido que está entre as grades que os homens criaram, fizeram para si mesmos. Dizem que um homem fabricou um par de algemas muito precisa, muito forte, como aquela não havia nenhuma, não sabendo que ela serviria para prendê-lo. Ele mesmo seria preso com aquele par de algemas. Não sabem, e por não saberem, ficam presos, ficam amarrados pelos seus próprios meios, pelas suas próprias algemas, pelos seus próprios evangelhos. Agora Paulo proclamou: eu, o preso do Senhor, eu, o preso do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que solta os cativos, que cura os enfermos, que liberta oprimidos, que te dá segurança, não em si mesmo, na casca, nos sentidos, às vezes você está abalada por fora, não tem a mesma alegria dos demais, das demais, mas por dentro há uma fagulha, há apenas uma pequena estaca que proclama que você é um filho, uma filha de Deus. Isso é o bastante. Isso te dá novas notícias dos altos céus. Isto te põe em ligação perfeita, em contato perfeito com os céus. O cristão é um cidadão do reino dos céus. E ele tem a alegria dos céus. E às vezes a alegria dos céus é completamente diferente da alegria da terra. Às vezes a terra está se alegrando, enquanto aquele que tem a alegria dos céus está chorando. Chorando, com o coração doendo. Mas ele tem alegria que não passa, que não é efêmera, que não é passageira. Ele tem o que é concreto, o que é verdadeiro, que lhe foi anunciado, lhe dado não por sublimidade de sabedoria humana, mas sim pelo poder de Deus. Agora, este Evangelho só pode salvar quando é retido conforme ele nos foi anunciado. O apóstolo São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O apóstolo São Paulo era convicto do que ele pregava. Ele sabia que o seu evangelho era o evangelho de Cristo. E sendo o evangelho de Cristo, não tinha outro. Ele chegou a dizer que se mesmo, ainda que nós mesmos, ele com os apóstolos, um anjo do céu, não propriamente um pregador fabricado aqui da terra, manufaturado, mas um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além deste que tenho vos anunciado, seja anátema. Aos Gálatas capítulo 1, verso 8. Mesmo um anjo do céu, ou mesmo eles mesmos. O seu batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, como dos apóstolos. A sua fé é que em Jesus Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E a sua revelação é que Jesus Cristo era a imagem do Deus invisível. Outro evangelho é anátema. Anátema quer dizer excomunhão, abominação. Agora, por quê? Porque Paulo havia recebido do Senhor
ele proclamou convictamente na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de Gamaliel, ele recebeu do Senhor. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, desincompatibilizando sua mente, tendo visões, sendo arrebatado, tendo êxtase, subindo até os céus, recebendo o Evangelho, o qual ele entregaria para os gentios na sua forma correta e verdadeira, e traria para nós o poder da ressurreição de Jesus Cristo, a justificação da nossa fé. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as mesmas Escrituras. Oh, que evangelho! Que boas novas, que boas notícias para o coxo moribundo, para aquele que está na cama da morte, para este que está na flor da juventude. É, sim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Por isso este evangelho de Paulo, o evangelho dos apóstolos, não depende de sublimidade de sabedoria humana, mas sim do poder de Deus. Ele mesmo disse, ele mesmo declarou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Mas a sua palavra foi pregada com poder que podia persuadir pagãos a serem cristãos verdadeiros. O evangelho de Paulo não era só de palavras. Ele mesmo disse, eu não creio que estou desfazendo o evangelho de ninguém. Estou apenas mostrando o evangelho de Paulo. Está aqui, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Oh, sim, ele podia ver enfermos, cegos, coxos, se pondo de pé, cegos enxergando, enfermos sendo curados. Mas ele podia ver também pessoas sofrendo por causa deste evangelho, apanhando por causa do evangelho, moços sacrificando suas paixões da mocidade, seus direitos, por amor do evangelho, por serem chamados, por serem chamadas por Deus. Ele chegava com a bênção do evangelho numa cidade, como Filipe chegou em Samaria, como São Pedro chegou em Samaria também, como São Pedro chegou na casa de Enéas, que jazia ali há 8 anos na cama, enfermo, doente. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Oh, meus ouvintes, por isso, o evangelho de Paulo, o seu ministério, era um apostolado com humildade, simplicidade, prodígios e maravilhas. Ele declara isto em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Foi o diploma que Deus deu para ele. O evangelho de Paulo era evangelho de apostolado, era evangelho de apóstolo. Por isso era a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, para formar o mesmo corpo, porque é um só Deus, Pai sobre nós,
Filho conosco e Deus conosco, para formar a unidade da fé, para formar assim a perfeição do corpo de Cristo. Paulo foi, sim, mas o seu evangelho não morreu. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque a morte de Cristo não pôs fim ao seu evangelho. E aqui está o seu evangelho novamente, voltando ao princípio, começando pelo batismo. Elias veio novamente, pregando como São Paulo pregou, ensinando as mulheres, ensinando os homens, e revelando toda a Bíblia Sagrada, os selos do Apocalipse e todo o livro sagrado. Agora há um convite, uma pergunta em poesia. Queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus, crendo neste evangelho, na mensagem da hora. Queres também seu favor receber? Seus prodígios e maravilhas? Dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já chega de oposição, já chega de interrogação. Busca em Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Em santidade desejas viver? Dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder? Dá teu coração a Jesus. Queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber? Dá teu coração a Jesus. Já chega de oposição, busca em Cristo perdão. Então chega de hesitação, chega de oposição, que só faz te prejudicar. Por em guerra íntima, por que resistir ao Senhor? Ceda, renda-te agora. Renda-te ao Evangelho, a mensagem da hora, as boas novas da era. Lutero veio com as boas novas do seu dia, justificação pela fé. Wesley veio com as boas novas do seu dia, santificação. Pentecostes veio com suas boas novas do dia, os dons espirituais. Agora Elias, a palavra restaurada. É o Evangelho reconhecido pelos céus. É o único Evangelho, que é o poder de Deus para transformar, curar, abençoar, batizar com o Espírito Santo de uma maneira real. Dá teu coração agora. Receba, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a escuridão da noite é hoje sol. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Tenho
coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.